Boa noite, gente. Obrigada por terem vindo. Bom, esse é o segundo encontro do Lab de Com. Para quem não sabe, primeiro eu sou a Andressa, estagiária aqui do Lab de Com, aluna de Educomunicação do terceiro ano. Eu sou a Tatiana, do terceiro ano também. Eu faço iniciação científica no Lab de Com. Bom, o Lab de Com é o Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisas em Educomunicação e é um núcleo que resgata tudo que vocês fazem no dia a dia, nas disciplinas ou projetos que para a gente tentar unificar isso em um espaço. E é por isso que nós temos pesquisas de iniciação científica e tal. E eu faço esses levantamentos do que vocês fazem no curso. E daí, no fim do ano que eu entrei, né, para ser estagiária, eu e a Tati, a gente sentou e nós vimos a necessidade de fazer um evento onde tivesse uma troca, né, Tati? Uma troca de experiência entre os alunos, onde vocês pudessem saber o que cada um está fazendo e desse aquele incentivo, assim, no dia a dia. Falar, eu vou fazer uma imersão, um estágio, como que é, então já ter essa troca de experiência. Basicamente, o encontro Lab de Com é aquela conversa de corredor institucionalizada. Porque, às vezes, como a gente é do noturno e muita gente trabalha, a gente não tem tempo de chegar mais cedo, às vezes não tem intervalo na aula, e a gente mal sabe o que a pessoa que está sentada do nosso lado está fazendo. Então, a gente quer se encontrar uma vez por mês com um tema que vocês podem mandar para a gente sugestões, para a gente poder discutir, saber o que os outros estão fazendo, porque a gente acredita que essa troca de experiências realmente fortalece. E o primeiro encontro a gente falou de mercado de trabalho, com 3 convidados também, então a gente quer sempre chamar os próprios alunos para vir aqui relatar as coisas que vocês fazem. E esse tema, o primeiro do ano, a gente resolveu que fosse sobre imersões, para vocês bichos que não conhecem nada ainda, e imersão é uma coisa só do nosso curso, uma coisa nova, então para vocês saberem o que é, as oportunidades que isso pode dar na vida de vocês e que é importante participar. As imersões, elas têm todo um histórico político dentro do curso. Logo que elas surgiram, teve toda uma discussão das primeiras turmas com a coordenação do curso, com os professores, que elas eram obrigatórias e as pessoas às vezes não tinham tempo de fazer. E aí, depois de toda uma conversa, uma série de encontros, foi decidido que as imersões não são mais obrigatórias, elas são opcionais, elas são recomendáveis. E aí, nas ACCs, os professores, como vocês sabem, passam uma série de coisas que vocês podem fazer, e aí vocês vão ou não fazer dependendo do tempo e da vontade. O que a gente quer, a nossa grande intenção não é falar necessariamente de imersões, mas da importância de se engajar em coisas dentro do curso para que você aproveite mais e saia daqui mais formado, não só indo para as aulas, mas fazendo coisas diferentes. Então a gente chamou 3 pessoas para vir falar sobre isso, que é o Paulo, a Raíra e o Gabriel. Podem vir, por favor. Bem, oi. Oi, gente. Meu nome é Paulo Henrique Marinho Lopes. Eu estou no segundo ano do curso de Educomunicação, né? Eu tenho 18 anos. Então, vou mostrar como conheci o projeto do Redigir. É esse projeto que é uma imersão interna aqui, proposta em atividades acadêmicas, científicas e culturais, né? Eu conheci o projeto, na verdade, desde que eu entrei na ECA, né, ano passado. E através dos veteranos, né? Na Semana dos Bichos, que é uma semana organizada pelos veteranos, houveram dinâmicas elaboradas pelos co-heads, né, que são os membros do projeto, né? E a partir daí eu comecei a entrar em contato com o projeto, né? Aí eu achei, nossa, que pessoas felizes e tal, eles não paravam de sorrir. E, nossa, que legal, deve ser muito legal ser parte desse projeto. E existiam veteranos de educomunicação que incentivavam muito a entrada dos bichos dentro do projeto, mas eu não entendia também qual a relação desse projeto com a educomunicação, que eu pretendo também falar hoje aqui, e o quanto que era realmente um projeto legal. Eles falavam, redigir é amor, mas é amor por quê, sabe? Todo mundo tá falando, é amor, mas não entendia por quê, né? Então, também quero falar por que é amor.
Então, eu entrei no círculo, né? O círculo seria uma espécie de apresentação. Eles tiveram um prefácio, um círculo de Paulo Freire, e eu fui sabendo mais sobre o projeto, né? Os núcleos, o núcleo de comunicação, o núcleo de institucional, recursos humanos, o núcleo do pedagógico, salinha, nucleteca. Existem uma série de núcleos dentro do projeto, né? Enquanto organização dos alunos, né? Não é uma coisa, tem uns diretores e que passam as demandas para os corretos fazerem, né? Não, é uma coisa mais horizontal, né? Os alunos, eles meio que demandam e fazem eles se ocupam daquelas demandas que estão ali por hora, né? Então o projeto pode tanto bem rodar com poucas pessoas quanto, sei lá, 50 pessoas, né? Então, nisso tem uma série de outros meios que eles usam para organizar o projeto, né? Tanto é que tem o e-mail institucional e aí a gente foi entrando cada vez mais nesse projeto, né? Fazer planejamento de aulas, né? Para que assim a gente dê monitoria, né? E esse é basicamente tipo o enfoque assim da imersão, né? Passar por uma reunião para você se inserir, né? Nos debates sobre o projeto, né? Participar efetivamente de um planejamento de aula, né? Entrar em contato com esse primeiro instrumento, né? De como aplicar uma aula, né? Muitas pessoas entram em educomunicação sem saber exatamente como aplicar, né? E depois que eu dei monitoria, né? Eu acompanhei algumas turmas e, enfim, atualmente eu sou um educador do projeto, né? Mas o que é o Redigir, né? Vamos começar. É assim, o tripé universitário, né? Ele faz, na verdade, parte do tripé universitário. O que é um tripé universitário? É ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a extensão, ela serve para criar um retorno à comunidade, né? Como uma universidade pública, a gente tem uma função social. E essa função social é de dar esse retorno à universidade. E é justamente o que o Redigir eles propõe, né? Essa produção de conhecimento dentro da universidade para que ele se estenda fora dos muros da universidade. O que muitas pessoas das comunidades ao redor da USP acham que e não se apropriam do conhecimento construído dentro da universidade. Então o Redigir ele busca dialogar com públicos, né, tornar comum o conhecimento construído dentro da universidade com esses públicos, né. Vou contar um pouco da minha história, né, e o que me impulsionou dentro do projeto, né. Eu tenho formação, né, integralmente na escola pública, né, no Municipal de Barueri. A minha mãe é professora, né, da rede. E desde a primeira série do ensino fundamental eu estudo em escola pública, né? E eu sei realmente que o ensino público não comparado com um ensino privado, existem muitas falhas, né? Ou quando você chega dentro de uma universidade pública, por exemplo, você sente uma carência, né? Uma carência de informação, uma carência de formação mesmo cultural, de acesso à informação, etc. E através mas claro, tipo, isso não inibe os alunos das escolas públicas, eles não são tipo eles não são inibidos de pensar ou de criar perspectivas, né? Sei lá, não são dadas tantas ferramentas quanto, mas a sede de conhecimento também acontece dentro desses tipos de ensino, mesmo que precários ou não tão eficientes. E mesmo assim,
é isso que, tipo, me motivou a entrar no Redigir, porque trazer essas pessoas que estudam em escolas públicas, por exemplo, né, que geralmente vinham com o objetivo antes de, de prioritariamente passar no vestibular, né, muitas pessoas que vêm, tipo, pro projeto acabam vindo com esse objetivo, mas aí muitos acabam desistindo do curso, veem que não é exatamente bem isso, né? Tanto é que o projeto, ele era um curso de português, né, voltado para o vestibular, mas eles modificaram o objetivo do curso para que fosse um curso voltado à expressão, né, à cidadania, né, a exercer a cidadania. Então, é exatamente isso que me motiva, fazer com que esses alunos eles tenham tanta formação, tanta bagagem cultural, quanto uma pessoa que é tudo dado em uma escola privada, por exemplo, sabe? Numa escola pública não é. Numa escola pública não é nem sempre tipo, indagado ou questionado ou levado a refletir sobre, né? O que motivou no Redigir conteúdo eu vejo de fato no projeto. Então, eu queria passar um vídeo do Redigir para que possam entender melhor. Eu expliquei alguns detalhes do projeto, né? E agora eu acho que um vídeo para ilustrar melhor sobre. Estava em casa um dia, eu peguei o jornal amarelinho, tava sem o que fazer e li que tinha um curso aqui na ECA chamado Redigir. O que a gente podia fazer para ocupar esse espaço, universidade pública, essas salas ociosas aí, coisa feia, né? O que a gente poderia criar? Pensamos um monte de coisa, dar aula de inglês, alguém falou alguma coisa de química, umas coisas meio malucas assim, aí tiveram essa ideia meio óbvia que era dar aula de redação. O projeto começou de uma forma um pouco totalmente amadora, na verdade, assim, né? Eu acho que teve dois marcos importantes, né? O primeiro, e que acho que foi fundamental, foi essa virada do redação para o vestibular de redação para a cidadania, né? De se preocupar com a escrita como forma de expressão mesmo, de reivindicação. Eu acho que o Redigir foi minha grande escola política, assim. Eu fiz amigos no Redigir que são amigos até hoje, assim, meus, né? E acho que sem o Redigir talvez eu não tivesse tido essa oportunidade de ter pessoas tão brilhantes na minha vida, assim. A gente acabou criando laços, e é algo que eu não sou muito tão fácil de criar laços, como com instrutores e com os colegas, os educandos. A cada dia que eu tive que vir, que eu sempre frequentei aos sábados, você saía com alguma coisa diferente, você mudava o seu pensamento, você ia para casa com algumas dúvidas sobre os seus paradigmas, e isso foi uma reflexão muito grande, e eu acho que eu descobri um novo mundo através do Redigir. A palavra é sensibilidade, uma sensibilidade para você, enfim, saber que quando você lida com o outro e você tem uma relação de troca de informações, enfim, de conteúdos, você precisa, enfim, se interessar com aquela pessoa, realmente vai aprender o que você está querendo passar para ela. E Redigir para mim foi uma libertação, porque a gente tem a chance de criar essa sala de aula perfeita, sabe? Eu vejo, pelo menos, Redigir como a melhor sala de aula do mundo, sabe? É difícil, assim, eu sempre tive o Redigir tão introduzido na pele, assim, que eu nunca parei pra pensar, nossa, qual foi a herança que ele me deixou, mas eu acho que ele me transformou no que eu sou, assim, e eu tô nele até hoje, mesmo sem ainda dar aulas ou participar tanto ativamente do projeto, mas por quê? Porque eu gosto. Redigir. Redigir. Redigir é ação,
Redigir é reação, redigir é transformação. Redescobrir o mundo. Liberdade. Redigir é escolha. Redigir é libertação, redigir. Concretização do conhecimento. Redigir é aprendizado, redigir é humildade. Redigir são momentos. É quebra de barreiras. É companheirismo, é solidariedade. Ele não é algo para se explicar, mas sim para se sentir. Redigir é o céu e é o chão. Redigir faz sonhar, faz acreditar. É coisas boas que nós temos dentro de nós, é o redigir. Redigir faz. Redigir. Redigir redige. Redigir digere. Digere o quê? Pensamentos, situações. Redigir vomita. Redigir cria. Redigir respira. Redigir. Eu tava querendo ilustrar, e aí, tipo, se vocês puderem perceber, no vídeo ele tem, sabe, relatos de ex-educandos e ex-educadores, né? E esses, vocês perceberam que, tipo, são laços e relações entre pessoas, sabe? De igual para igual. Não é tão... esse conhecimento construído dentro da sala de... Esse conhecimento construído dentro da sala de aula é uma coisa muito mais efetiva, né? E não tem tanto aquele autoritarismo do professor, entendeu? Eu sou professor, você se porta como aluno. Então, isso muda totalmente a forma como é da aula, né? Tanto é que dentro desses relatos, né, ouvem, é a melhor sala de aula, você tem a liberdade de montar a aula, entendeu? Tipo, é um novo tipo de ensinar. Então, é justamente por isso, porque é relação entre indivíduos, é uma troca, é uma coisa, é uma relação. Exatamente, tipo, é isso que quando eles falam sobre amor, é exatamente isso, porque é uma coisa construída, é um relacionamento construído entre esses indivíduos. Agora, tipo, o que me motiva no Redigir o Conteúdo como de fato veio no projeto além esse retorno à comunidade, né, seria o que mais me motiva, né, porque pra eles pode, pra gente pode não ser nada, mas pra eles que estão ali, sabe, pessoas que vêm, tipo, por exemplo, de São Bernardo do Campo, pessoas que vêm, tipo, lá de, sei lá, de Cajamar pra cá, sabe, eles vêm aqui por um objetivo, sabe, então, pra você pode não ser nada, mas pra eles pode mudar a forma como eles têm a concepção, a visão de mundo deles, entendeu? É uma responsabilidade, né? E por isso que eu coloco aqui que, tipo, né, que ser educador é um formador, é um formador de opinião, né? Então, você tem uma responsabilidade enquanto um educador, né? Você tem uma responsabilidade muito grande, porque pra você pode não ser nada, mas pra pessoa que tá ali na sua aula, é muito grande a diferença e você não tem noção do que ela pode pegar ali, entendeu? Tipo, e levar pra vida dela. Mesmo depois daquela aula, mesmo depois de anos, enfim. O Redigir, ele me situou como um educador, né? E também como educomunicador. Como? Se você faz a analogia da gramática com um meio, né? Com uma tecnologia. A gramática é a tecnologia e o promover a cidadania, né? Então, tipo, o educomunicador tem sempre o meio e, através do meio, fazer com que essas pessoas elas exerçam a cidadania delas através desse meio, né? Então, é exatamente isso que eu vejo dentro do Redigir, um potencial de praticar a educomunicação, né, que vocês veem na teoria dentro da sala de aula, né, aqui na Escola de Comunicações e Artes. E promover a cidadania, quando você fala assim, promover a cidadania, mas
sabe, você usa muito e genericamente esse termo, mas assim, o que é promover a cidadania, sabe? Que tipo de produção que essas pessoas, esses indivíduos, esse coletivo pode produzir de fato, né? É exatamente por isso a importância de participar de um projeto desses, porque você vai estar vendo de fato o que é ser um educomunicador, né? Mas ser professor de português, então, não é um professor, né? Na verdade, ele é, como eu coloquei aqui, né? Ser um mediador desses fluxos de diálogos entre eles, né? A fim de construir um conhecimento coletivo e, através da gramática, fazer com que os próprios indivíduos exerçam a cidadania deles. Então, assim, como eu tinha dito, tipo, você não sabe qual o quanto que pode mudar na vida do educando, mas como a Jane, né? A Jane, ela era uma ex-educanda minha, né? E a Jane, ela tinha muita dificuldade de se comunicar, né? Ela tinha uns 50 e poucos, né? E na casa dela, a nora dela falava que ela era velha, não tinha mais capacidade de estudar, ela estava velha para isso, tinha que cuidar dos netos, né? E aí ela lutou, né? E fugiu para estudar no Redigir. E ela encontrou no Redigir, sabe, uma esperança. Entende a grandiosidade, assim, do projeto? Tipo, ela perdeu ela se fechava, né? A partir do projeto, ela pôde se comunicar, né? Ela pôde expressar as opiniões dela, ela pôde fortalecer os argumentos dela, fazer com que as pessoas acreditem que ela também não é, sabe, obsoleta depois da idade, né? Enfim, e tipo, por exemplo, a Camila, né, a minha educanda atualmente, né? Ela começou a produzir poemas e, através das nossas aulas, ela conseguiu se fortalecer dentro desse meio artístico e agora ela, tipo, canta, ela tá muito mais dentro do meio artístico e com o apoio tanto dos educandos, né? Porque é exatamente essa troca entre eles, né? Não é exatamente, eu sou o educador, eu vou dar a luz a esse educando e, tipo, fazer com que ele... Não, tipo, é entre eles, né? Então, é exatamente como é delicado ser um mediador, né? Tipo, como que você... então, a cada turma é uma coisa diferente, né? A cada turma é uma produção diferente, outros indivíduos, outras circunstâncias, outro contexto. Então, por isso, também, ser educomunicador é uma coisa difícil, né? Agora, só para fechar, com o projeto Redigir, eu aprendi, de fato, o que educomunicação significava, né? Eu não tinha nenhum exemplo tátil do que seria educomunicação, né? Era muito complexo para eu entender e acabou que, na prática, eu acabei entendendo o que é educomunicação. E essa coisa de fazer experimentações, usar o Redigir como um laboratório do curso, eu acho que é necessário porque você tem como você aplicar algumas coisas que você vê, tipo, na teoria e dentro da sala de aula. O que é o protagonismo, entendeu? Como que você vai poder trabalhar esse tipo de... fortalecer o protagonismo dos educandos dentro de uma turma, né? De que forma? Que tipo de educação eu posso... De que tipo de educação eu acredito e eu quero realmente aplicar, né? E é exatamente isso, né? O Espaço Livre é humano, né? E é um projeto de educomunicadores. Então, são pessoas que estão lá para inovar na educação, né? São pessoas que estão ali para fazer a diferença no que elas acreditam, né? Sobre o que realmente é uma educação qualitativa, né? Como é construído o conhecimento, né? E é por isso que eu faço esse apelo aqui para as pessoas que estão presentes, né? Que, como educomunicadores, eu acho que vocês deviam participar do projeto Redigir, mesmo que
seja por uma imersão, né? Uma imersão de 4 dias presentes, assim, né? Tipo, datas pré-estabelecidas no edital lá. Para que vocês possam realmente ter a experiência do projeto, né? E poder sentir o que é esse amor, né? Só isso. Bom, meu nome é Raíra, eu estou no 5º semestre também, no 3º ano, e a minha participação numa imersão não foi no Redigir, que eu vou apresentar uma outra imersão, foi um convite, né, foi uma oportunidade que o professor Pademir trouxe para a sala inteira na disciplina de Atividades Científicas, Acadêmicas e Culturais 3. Que na época surgiu a oportunidade para a gente montar uma oficina para o Intercom, certo? USP Escola. Antes foi o Intercom, que foi na Rio Grande do Sul, que é um encontro sexto encontro de educomunicação que foi no Rio Grande do Sul. E, enfim, por conta de calendário, acabou surgindo outros obstáculos e mudaram o público-alvo para ser proposto uma oficina de capacitação para professores dentro do evento USP Escola, do Encontro USP Escola. Então, o que é esse encontro? Semestralmente, nas férias, é um curso de extensão também, então ele acontece para professores da rede do ensino fundamental e médio, da rede municipal, estadual e privada. Então, os professores são convidados a passar uma semana das férias convivendo e aprendendo para a capacitação e atualização em relação a vários temas. Então, eles têm atividades na física, têm atividades na ECA, têm atividades na oceanografia. Então, eles vão vendo várias áreas dentro da própria universidade para ampliar conhecimento, para trabalhar com formação e atualização dos professores. E na época, foi em 2015. Foi em 2015. Na época foi muito legal, porque o tema, ele tinha proposto um tema que já era definido, que era educomunicação na cultura digital. Então o desafio da sala foi pensar numa oficina voltada com esse tema. Então no grupo era eu e mais 3 pessoas. O objeto a gente tinha, que era trabalhar com cultura digital. Então a gente começou a pensar qual tipo de ferramenta a gente podia escolher para trabalhar com professores. E o grupo chegou à ideia de que seria interessante para os professores e para a gente também trabalhar com o Google Drive. Porque é uma ferramenta, não sei se todo mundo utiliza, mas é uma ferramenta que na Educom a gente costuma utilizar muito e, enfim, como facilitador e todo mundo consegue ter um acesso mais fácil, mas também por um outro princípio que a Educom trabalha, que é justamente a construção colaborativa. Então, é uma característica que eu acho muito interessante da Google, é ela conseguir, do Google Docs, do slide, das planilhas, é justamente um mesmo documento, várias pessoas conseguirem construir. E a gente foi trabalhando em cima desse conceito com os professores. Então, a ideia aqui, né, desse material era justamente trabalhar a parte teórica, então toda pensada na tecnologia, a respeito do que é como funciona, né, basicamente o suporte ao Google e num segundo momento a gente foi para o laboratório com os professores e a gente propôs também desafios para que eles conseguissem entender como funciona essa ferramenta, quais as dificuldades que eles iriam encontrar no meio do caminho, porque é um desafio para eles também. Então foi bem interessante, porque como a maioria dos professores são o que a gente chama de imigrantes digitais, então foi muito interessante observar quais as dificuldades que eles têm, porque é uma dificuldade que para nós já não é mais. Então é uma coisa tão comum, tão cotidiana, que para eles é um desafio. Então essa troca de experiência, esse conhecimento mais horizontal, que não vem só do professor, que parte do aluno também, foi assim, o ponto que mais me chamou a atenção quando eu consegui aplicar essa oficina e que eu consigo ver uma relação muito clara com a Educom.
além de outros conceitos. E a gente teve um cuidado muito grande, principalmente com a preparação do material. Então, como a gente ia conduzir essa atividade em relação aos monitores, então a gente teve todo um cuidado de mostrar como se cria um Gmail, mostrar como faz cada passo dentro da ferramenta. No final, eles conseguiram. E no final, eles conseguiram aprender. Então, assim, não sei dizer se eles realmente conseguiram entender todo, e não era esse também o objetivo. Então, o objetivo era justamente propor esse primeiro contato, propor essa vontade de tentar encontrar jeitos, tentar encontrar caminhos para você utilizar mais vezes a tecnologia dentro da sala de aula, e não só dentro da sala de aula, mas na vida pessoal da pessoa também. Então, pelo celular e outras tecnologias. E deixa eu pensar. Isso, e a parte legal também foi que os professores eles ficavam empolgados com o que a gente mostrava para eles. E eu participei de 2 edições, então foi o 10º encontro e o 11º. E como o Paulo tinha pontuado, foi muito interessante ter esse choque de encontros, porque um foi completamente diferente do outro. Então, justamente por mudar o público, por mudar os próprios professores, mas apesar de virem pelo mesmo interesse, eu senti também, é muito interessante, porque é muito vivo isso. Você sente que é uma outra turma, que são outras questões, que eles participam de um outro jeito. Então, mas o objetivo final também conseguiu ser atingido, com outros obstáculos, com outros desafios, e teve também algumas modificações. Mas o mais interessante é isso, da imersão, é justamente você ter essa oportunidade para você trabalhar teoria e prática, para você conseguir aplicar princípios que a gente vê dentro do curso, e que eles são importantes tanto na vida de um educomunicador, quanto na vida de um educando ou de um professor. Então, o público é muito amplo, não se resume a só trabalhar com cidadania, você pode trabalhar com tecnologia. Então, tem vários outros pontos que são muito legais e muito interessantes dentro de uma imersão. Bom, gente, eu sou Gabriel, estou no 3º ano de Educom agora, e eu fiz imersão, voluntariado e estágio na Viração. Eu comecei com a imersão no 1º semestre, né? Na verdade, eu comecei sendo seduzido pela Viração, foi na aula magna, já de cara, né? Que foi com o Bruno Ferreira. E a minha primeira impressão positiva foi a Caravela, que nem é tão relacionada com a Viração, é mais um projeto do Bruno, que é uma revista literária, porque eu escrevo também, né? Assuntos relacionados. Mas, a partir disso, durante as aulas de ACC1, o professor apresentou a imersão. Assim que eu vi a Viração, eu corri para o Gmail e mandei logo o e-mail para garantir a vaga. E a Viração ela se destaca muito pela variedade com que eles conseguem abordar temas, usar materiais diferentes, usar formatos diferentes, e o resultado é sempre muito bom. Durante a imersão, o envolvimento começa com reuniões durante a semana, porque os encontros com os jovens que a Viração faz, que são jovens de subúrbio, né, de periferia de São Paulo, alguns de Itaquera, Guaianazes, tem muita gente da Brasilândia. Formação de cidadania, direitos humanos e jornalismo, né? E essas reuniões sobre os encontros às quintas-feiras, que eram realizados com jovens para fazer a formação, aconteciam mais ou menos segunda ou terça-feira, não tenho certeza. E aí a gente chegava lá, eu e o outro aluno que faria imersão, mas, enfim, ele cabulou o rolê todo. Chegava lá e organizava tudo o que acontecia na quinta-feira junto com os educadores. Então, eles já traziam algumas ideias, claro, né, porque a Viração tem o seu método para tratar com jovens e sobre esses temas, mas pediam opinião, via se você gostou daquela atividade, enfim. Essa parte é muito positiva, porque você tem um contato mais estreito com o processo, né? Enfim. A Viração, durante a imersão, eu tive o primeiro contato com o conceito de dinâmica de acolhida, que é uma coisa incrível. Porque adolescentes, em geral, eles ficam muito tímidos por uma questão de pressão social, né? Achar o que o outro vai achar de mim se eu falar tal coisa, né? Então, a primeira atividade nunca era sobre o tema principal, seja ele sexualidade ou representatividade jovem, ou, enfim, deficiências físicas.
porque a intenção era deixar todos à vontade. Uma delas era que eles chamavam de desligar o robô, que dividia os jovens em duplas, e aí uma pessoa de cada dupla ia sair do ambiente, ia ficar de fora por uns 5 minutinhos, sei lá. E aí a educadora ia lá e guiava essas pessoas que ficaram na sala para que elas decidissem uma parte do corpo para que elas fossem desativadas, que elas seriam o robô. E até essa pessoa, a outra dupla, né, que não sabe qual é o botão, acertasse o botão, ela ficaria repetindo o mesmo movimento durante uns 10 minutos, que era o tempo de atividade. E era muito bacana, né, porque dentro da brincadeira a pessoa começa a cutucar, faz cosquinha, né, e as pessoas já realmente ficam mais à vontade para o desenvolver dos temas que eu acho que já são um pouco mais pesados do que isso. Junto com o conceito da dinâmica de acolhida, tem a dinâmica de despedida, que eu acho que tem mais ou menos a mesma intenção, que é na verdade tem uma pegada mais de chamar o educando para o próximo evento, né, para o próximo encontro, né? Dar um ar mais amigável. E o mais legal que tinha era o beijo em roda, que todo mundo se abraçava em roda, e aí a educadora normalmente, né, começava dando beijo para a esquerda, e ia todo mundo beijando para a esquerda até voltar nela, e ela começava a beijar para a direita. Então, era incrível. Enfim. Depois da imersão, eu não terminei a imersão, faltou algumas atividades que eu precisava fazer para conseguir o certificado, mas eu já estava super envolvido com a ONG. Foi mal, Claudemir, mas não dei lá tanta importância. E aí eu fui falar com o Bruno, que era o responsável pela Agência Jovem de Notícias, que é um projeto que eu vou falar ainda. E aí perguntei se eu podia participar só como voluntário, né, assistindo, de repente participando. Ele aceitou, fiquei lá por uns 6 meses. E aí a abordagem é um pouco mais diferente, porque na imersão você participa mais junto com os educadores, e como voluntário você é do lado dos jovens, né? Então, seguidinho eu tive 2 pontos de vista diferentes. Já no estágio é um pouco mais complicado, porque é menos educomunicação e mais jornalismo. Mas foi bacana, principalmente por poder participar de cobertura de eventos. Eu cobria a Campus Party com outros 3 jovens, todos os dias. A gente também fez cobertura de um seminário de direitos humanos no Colégio Marista. Enfim. E no mesmo período do estágio, eu participei do projeto junto com o Maurício, da Ambev, de conscientização de menores de 18 anos a não consumirem bebida com essa idade, porque, né, causa vários problemas, você não tem desenvolvimento completo. E foi muito bacana também, porque totalmente do comunicativo, os encontros tinham muita abertura para a fala dos jovens, e a arte foi decidida pelos jovens, como que a gente ia construir a campanha, que no final foram os adesivos que a gente ia colando nos bares, com o QR Code para publicação sobre o projeto no site da agência. E tinha uma bolsinha lá de R$100, mas era bem legal. E uma história muito bacana foi de um jovem da formação que se chamava Nailton. Se chama, né? Não morreu. Enfim, que ele era muito, muito tímido, mas ele não abria a boca. Ele ficava 3 encontros seguidos, ele não dava nem oi direito. Só que ele ficava o encontro inteiro desenhando. Ele sempre pegava um papel, pegava um lápis no meio da roda, porque ficava sempre meio espalhado. E aí ficava desenhando. E coincidentemente, né, ou não, ele ficava desenhando sobre as coisas que as pessoas falavam. Então, se alguém falava, de repente, da polícia, ele começava a desenhar um policial ele todo estilizado, com uma pegada bem de anime, assim. E aí ele foi se abrindo mais justamente porque a Elis, que é uma das educadoras de lá, teve a delicadeza, né, de vez em quando falar assim: Nailton, o que você está desenhando aí? Deixa eu ver, sabe? Mostra pra galera e tal. E aí comentar o desenho dele. E aí, hoje em dia eles falam super bem. Enfim, gente, é isso. Aliás, amanhã vai ter o happy hour da Fauna, olha só o vice. Happy hour da Vira. Se entregou. Que eu não tenho certeza do horário. Eu acho que é às 6, né? Às 6. Acho que é às 6 da tarde. É? Enfim, que vai ser uma assembleia celebrativa. Enfim, que eles vão falar sobre como está indo a viração até agora, né? É aberto, gente. Confirma a presença e vai lá, é incrível. E eles vão falar como está indo até agora, provavelmente vão falar sobre
qual é a previsão, né, de atividades e, enfim, futuro financeiro, de repente. Não sei se João veio para isso. E no final deve ter comemoraçãozinha, assim, mas é bom para conhecer o ambiente, porque o ambiente é todo preparado para receber jovens. Aqui só um exemplo. Então, a Agência Jovem de Notícias é um projeto deles, que é até o nome do... É até o nome do curso de formação, né? É a Agência Jovem de Notícias. Oi? Tá. Esse aqui é só um exemplo, né, do projeto, que foi a publicação de uma das jovens estava participando da formação, que uma das atividades era fazer uma produção artística, e ela fez um texto sensacional sobre o que é ser jovem. Eu queria ler, você se importa? E eu não sei se paro, não sei se vou. A hora não chegou, mas está próximo a partir. Queria andar sem destino, sem a hora correr, sem ter que partir apenas por ter. Sem ouvir que é atraso de vida, de vida não querer e que minhas mãos podem fazer mais se eu quiser vencer. Nada disso, deixem minhas mãos livres, afinal sou eu quem as deixo e posso deixar. Elas são livres para voar e não tem ninguém além de mim que as podem manipular. As coloco em qualquer lugar, se eu quiser, eu vou colocar. Não me diga por onde apontar, já disse, minhas mãos são livres e não vão te escutar. Não me importo, pode falar. Filtro meu pensamento para não sujar, separo tudo que é válido guardar. Muitas coisas podem ficar, mas, olha, eu não garanto que vou usar. Quem aqui conhece a Bia? Da turma 5? Ruivinha, né? Então, a Bia foi voluntária da Viração e quando estava como estagiária ela fez essa cobertura da ocupação do Parque Augusto. Acho que a foto é dela, inclusive. Isso só... queria fazer um adendo também. Normalmente Viração meio que lota, né, para imersão, mas ocuparam todas as vagas, eu queria tanto participar. Vai como voluntariado, sabe? Tipo, rola mesmo. A Bia foi como voluntariado. Vocês sabem que a Bia é meio bem desenvolta, né, para falar com as pessoas. Ela chegou lá sem conhecer ninguém e já começou a participar, já fez cobertura. Eles são super abertos. Aqui é a publicação de uma entrevista organizada pelos jovens, trabalho jornalístico exclusivo deles. No caso aqui é o Jonathan, que é um jovem da formação que está lá há um tempão, falando sobre como lidar com alunos autistas na escola, como trabalhar com eles de maneira mais eficiente, mais próxima, facilitar o aprendizado. Aqui está o link do projeto que eu fiz com o Maurício, com outros jovens. Esse aqui é o adesivo, né? Beber com menos de 8 anos é tão maneiro quanto usar pochete. É o slogan da campanha. E aqui é a cobertura da Campus Party. Olha como eu estava feliz por estar jogando. A gente fez uma publicação por dia e não dava para abordar tudo, né? Porque a Campus Party é gigantesca e tinha 4 pessoas para fazer. Então a gente escolhia o que a gente mais gostava lá e fazia as anotaçõezinhas, né? Impressora 3D aqui. Aqui, por exemplo, já foi mais específico de uma palestra, né, que acho que foi o Lúcio que fez, não, foi o Jonathan também, de novo. Que foi no Palco Mercúrio sobre faces digitais, né, roupas, né, que a gente já até abordou aqui no Educom, no Planejamento 1. E aí tem todo esse trabalho jornalístico aqui. Espero que tenham gostado. Então, alguém tem uma pergunta, quer falar sobre uma imersão que fez? Olá, meu nome é Maurício. Bom, o Gabriel citou um projeto que ele acompanhou comigo, que foi o Virando a Calçada, que a gente fez a viração, que tinha o patrocínio da Ambev, e era um projeto que, na verdade, é um projeto que recebe grana da Ambev, só que, na verdade, é um projeto que faz parte de uma fundação que a Ambev patrocina em si, que chama Jovens de Responsa, que fala dessa prevenção do uso de álcool por jovens, adolescentes, crianças, etc. E foi um problema meio complicado, porque a gente ao mesmo tempo recebe verba de uma empresa que produz bebidas alcoólicas, a gente estava fazendo uma campanha que falava o contrário, né? E a gente tentou fazer de uma forma mais aberta possível para que os adolescentes, os jovens da viração pudessem refletir sobre essa situação e ao mesmo tempo dar conta de produzir uma campanha, que era para falar para outras pessoas. E o tempo todo eu fico refletindo sobre isso para ver se, né, o quanto foi educomunicação, o quanto não foi educomunicação. E você falou que
foi interessante. O que você viu de educomunicação nesse projeto? Assim, né? Do seu olhar que você acompanhou os encontros, acompanhou as ações, o que você viu de educomunicativo nesse projeto? Eu lembro do começo do projeto que a galera falava muito pouco, né, durante as reuniões. Eu acho que isso era mais porque eles estão acostumados com o formato da viração, que é aquele que eu falei da dinâmica de acolhida no começo e tal, tudo bonitinho. Eu não sei se é uma questão de hábito até, mas você abria muito diálogo, entendeu? Essa foi a pegada do comunicativa que eu vi, entendeu? O projeto não era seu, entendeu? Você estava construindo com a gente e isso nunca ficou em xeque durante o projeto. Mas eu não sei, acho que pelo ambiente talvez só tivesse faltado umas dinâmicas mais divertidinhas, assim, sabe? Mas é uma coisa só de adaptação. Funcionou bem. Tanto que, por exemplo, a gente estava... eu lembro de uma reunião que a gente estava falando do logo, né? De qual era o símbolo que a gente ia usar para poder fazer a campanha e tal. E aí o Lúcio, que era um dos jovens, desenhou um ursinho de pelúcia todo destruído, sabe? Com marca de mordida na orelha, com um cigarro na boca, uma garrafa no chão. E foi meio pesado? Foi, né? Mas isso já deu caminhos para que as pessoas fossem dando ideia, colaborando e desenvolvendo o adesivo que estava ali hoje, né? Parabéns a vocês pela organização. Obrigado a vocês por estarem presentes e prestigiar. E parabéns aos três também pela excelente apresentação, que de certa maneira ainda me surpreendeu, porque a gente acompanha de bastidores, através de alguns relatórios, mesmo quando eles não chegam até as nossas mãos, viu, Gabriel? A gente acompanha sabendo o que foi, o que não foi, o que foi legal, então a gente sabe e já fica muito satisfeito com tem sido o processo. Mas ouvindo vocês, tenho certeza que a gente ficou ainda mais satisfeito de ver realmente quanto foi útil todo o envolvimento nosso e do curso, né, com a proposta de fazer essa oportunidade de vivência, né? Então, no relato de vocês, a gente percebe que essas oportunidades foram muito bem aproveitadas por vocês. E a exemplo de outros colegas, embora a imersão, desde que passou a ser optativa, né, ela realmente tem um fluxo bem menor do que a gente gostaria de ter. Mas o importante é que as que estão acontecendo com muita qualidade. Isso a gente vê no relato do aproveitamento de vocês. E assim como o Maurício fez essa pergunta aí para o Gabriel em relação ao que ele percebeu que é de educomunicação lá, no projeto da viração, eu, numa fala do Paulo, que por sinal, eu vou pedir para falar mais durante a aula. Você fala muito bem, Paulo. Você tem vergonha de falar na aula, é isso? Ou eu não deixo você falar? Eu gostei muito de ouvir isso que você fala. Eu que não deixo você falar, né? Então tá bom. Então, eu gostei muito da sua fala, mas tem um momento da sua fala que você diz, né? O redigir antes do Educom, ou a chegada do Educom no redigir, e a gente sabe que antes de você a Tati também esteve por lá, mas alguém do Educom, Tati? O Alexandre, é verdade. E Karine, então quer dizer... Que inclusive já participou de um... Zeli, então primeiro, está tendo uma invasão do Educom no redigir? Segundo, se essa invasão está acontecendo, você acha que isso está mudando alguma coisa, contribuiu para mudar alguma coisa ou não? Invasão do redigir é uma coisa que a gente está tentando. Porque, assim, a gente sabe da importância de um educomunicador dentro do projeto do redigir, né? Principalmente porque ele é um mediador de fluxos e diálogos, né? Dentro dessa construção de conhecimento dentro de uma sala de aula. E é a função do educomunicador estar presente desses espaços, né? E muitas vezes, né, é que assim, o projeto ele é composto por alunos das comunicações, né, e muitas vezes alunos de jornalismo, eles são muito mais técnicos, eles se voltam muito mais para a parte da gramática e esquecem a parte da cidadania, né. Então, eles vão para um âmbito muito mais cursinho do que a proposta que realmente era, né, mais voltada, mais colada com a educomunicação e que é amplamente defendida agora, né, pelos corretos. Mas é exatamente isso, porque eu divido a aula com uma aluna de jornalismo, né, a Elo. Ela é muito legal, mas se só ela falar, ela vai ficar de pé na lousa e falando sobre gramática do
começo até o fim, entendeu? E se não tiver, assim, aquele olhar daquele mediador, sabe, de, volta aqui pra construção, sabe? Porque muitas vezes a pessoa não sabe que ela está sendo professora. E esse educomunicador presente dentro dessa situação de educação, ela que vai observar assim, o quanto que realmente está sendo uma educação qualitativa ou, né, aquele fluxo comunicacional está sendo realmente eficaz ali, né? Então, será que realmente aqueles alunos, educandos, na verdade, desculpa, eles estão realmente se sentindo parte do projeto, né? Enquanto que a gente está fazendo diferença pro tipo de ensino que eles já vivenciaram e eles têm trauma sobre. Então, um educomunicador ele vai estar presente nesse tipo de função, né? Porque ele vai ter que... Ele tá lá com um olhar estratégico de comunicação. Como que essa educação vai ser abordada, né? Então, será que realmente tá diferente, sabe? Então, é extremamente necessário a presença de educomunicadores lá. E não tinham tantos educomunicadores, né? Agora tem mais presença de educomunicadores. E a gente pretende que, né, esse ano entre muito mais. Inclusive, veteranos já, né? Né, Gui? Vai entrar? Vai entrar pro projeto? Na verdade, o Gui... faz campanha, né? Na verdade, o Gui, ele é um dinossauro do projeto Redigir. Ele... Exatamente. Foi ele que abriu a porteira para a invasão dos educons, é isso? Não. Foi o Alexandre. O Alexandre. Ele que é o dinossauro. O Alexandre. É o pioneiro. Eu sou antes do Xandão, né? Porque o Guilherme, na verdade, ele é formado em publicidade. Já né? estava lá no vídeo. Isso. E aí ele... de 2007. Viu? Muito velho, né? Tipo, só pra ressaltar. Não, mas o Xandão é a nossa padroeira, né? Mas, então... E veteranos vão tá entrando também no projeto, então a gente quer uma presença realmente de educomunicadores dentro do projeto para que façam a diferença. Porque senão vai continuar aquele método cursinho e que não muda em nada, né? De relação humana lá, vai continuar aquela presença autoritária de um professor, sabe? E muitas pessoas vão sair do projeto. Então, tem muita evasão, assim, né? Aí tem umas pessoas assim que, não, eu vou com um olhar cursinho, sabe? Aí chega lá, aí é muito mais exercer a cidadania. Aí então ele sai. Mas não, eu vou lá muito mais pra exercer a cidadania. Aí tipo, aí chega lá, é uma pessoa de jornalismo, não criticando os alunos de jornalismo, mas imagina que os educadores que não estão preparados para enfrentar ensino, situações de ensino diferentes daquela, sabe, que foi encarado desde o início, se propor a fazer algo diferente. Então esse educomunicador ele vai ver estratégias de educação, né? É mais uma pergunta, assim, uma pergunta bem técnica, porque é uma coisa que eu fico na dúvida. Se vocês consideram imersão como experiência profissional e colocam isso no currículo? Eu acho que todo mundo ficou nessa dúvida. A viração eu coloco no currículo estágio. Então, mas você fez o estágio. Não bota a imersão. Eu também não coloco no currículo imersão. Mas tem certificado? Você sabe certificado? Mas eu colocaria. Mas é porque eu não terminei também, né? Então, eu terminei. E aí, professor? Gente, coloque. Vamos deixar isso. Qualquer experiência de vocês. Não, mas eu considero que a gente aprende pra cacete, né? Sim. Então, e veja, vamos pensar em currículo, tá? Sem analisar cada atividade, a importância que esse currículo teve na sua formação para ser como critério de estar ou não no currículo. Não é essa a lógica. A lógica é, o seu currículo tem que transparecer o máximo possível do que você fez e que foi útil de alguma maneira para você. Então, coloca, porque isso vai te dar mais oportunidade de
de visibilidade, de interesse, a partir da sua experiência. Aliás, um dos motivos de existir o programa Imersão é exatamente esse, enriquecer o currículo de vocês. Agora, a questão é de como colocar. Não pode ser atividades complementares, que é o mais adequado. Eu geralmente Formação complementar. Essa curricular. Eu não tenho estágio. Eu coloquei. Que é diferente de estágio, exatamente por isso. Eu coloquei no currículo redigir. E realmente, tipo, deu um diferencial, assim, né? Quer dizer, o redigir é desde 1999, né? Então, existem pessoas que são execanas em várias organizações, por exemplo, Nova Escola. E se você chega assim, na verdade, você tem o contato da diretora lá da Nova Escola. E aí você chega lá e fala assim, tipo, a primeira palavra, redigir. Aí ela já vai te dar um estágio. Então. Porque é exatamente isso, entendeu? Eu fui lá pro Sempec participar de uma entrevista. Eles leram no meu currículo lá o redigir. Falaram assim, né? Nós passamos aqui por 8 candidatos, né? Mas a gente deixou para fazer uma entrevista especial com você, né? Aqui à tarde. Vejo aqui que no seu currículo você deu aula de gramática, né? Então você não precisa fazer redação. Mas então, fala assim, tipo, ela me colocou numa posição diferente das outras pessoas, entendeu? Só por uma questão de experiência. Mas aí eu falei a minha idade, aí ela cancelou. Quando eu comecei minha carreira como professor, também enfrentei essa realidade. Mas realmente eu acho que... Isso passa logo com a idade. Essa coisa de experiência, eu acho que dá um diferencial lá, porque no currículo as suas experiências extracurriculares que vai contar, né? Não, sabe? Tipo, o que uma viração no currículo pode oferecer, sabe? Abre portas também. Então, só para acrescentar, o Bruno, né, que é um dos educadores da viração, ele fez redigir, quando ele fez jornalismo aqui na ECA. O que acrescenta, que você quer saber? No currículo, qual a diferença? Você foi honrado? Não, ultimamente não... É porque o meu estágio atual é de assessoria de imprensa, né? Acho que foi mais pela pegada da comunicação, né? Do que qualquer outra coisa. É porque a assessoria de imprensa trabalha muito com mailing e tudo mais, e essa era uma das funções dentro do estágio, né? Então, nesse caso, foi o diferencial. Mas o diferencial da viração, eu acho que é o trabalho com jovens, sem a menor sombra de dúvidas. Mas aí é no contexto mais do comunicativo. Mas é que eu gosto um pouco de reforçar isso, assim, que isso é uma fala meio... que eu carrego comigo, sabe? Na fala do Paulo, não é nada contra você. Mas você falou da diferença do público e do privado em relação à cultura, né? Eu venho do particular, de um bairro de classe média, e uma classe média em ascensão. E assim, é muito difícil você falar que no particular eles têm mais cultura, né? É uma cultura, primeiro que erudita, então ela é um pouco diferente, né? Mas assim, até que ponto eles conseguem fazer a leitura dessa cultura, né? Então, assim, e o público, ele vem com outra bagagem que não é uma cultura reconhecida, né? Então, por exemplo, não é a cultura erudita, então o público vai vir com funk. Isso não é cultura, né? E não é assim. A gente, como educomunicador, a gente sabe que isso a gente tem que reconhecer e trabalhar e produzir o que, né? E assim, eu acredito que os dois lados precisam dessa visão, precisam desse olhar crítico, precisam se apropriar dessa cultura, que seja ela erudita, que seja ela popular, que seja ela de outro país, que seja, né? Então, acho muito, e eu aproveito a fala do Paulo assim para vir trazer isso. Os dois têm cultura ou não. Hoje eu acredito que o privado
ele precisa de muito mais, porque ele está ali num mundo paralelo, pelo menos os meus colegas e as instituições que eu estudei. E é isso, assim. Acho que eu gosto sempre de falar isso na Educom, assim, falar, gente, tem os dois lados e os dois precisam da gente. Os dois, assim, é uma coisa que é emergencial. Os dois lados. O mundo precisa da gente. Só que, assim, é porque eu vejo muita das nossas rodas de conversa é tudo pro público. Porque o público não tem acesso, porque não sei o quê. E assim, gente, hoje eu tô achando que o público tem muito mais acesso do que o privado. Porque o rap tá na periferia, eles estão com roda, eles estão discutindo, eles estão lá. O privado não. Tá cada um no seu mundo, com seu celular, com seu jornal nacional e tal. Chaves, dentro de toda a vigilância possível, dentro dos condomínios, né? Então era só isso. Assim. Você falou que o USP Escola ele começou na física e agora veio para cá, é isso, né? Não? Ele é promovido pela física, era promovido na Universidade. Entendi. Eu queria saber se eles conheciam a Educomunicação antes de começar esse projeto aqui no NCE e tudo mais, como é que foi? Então, acho que quem consegue responder isso melhor é o professor, mas pelo que eu imagino, não. Então, é justamente a oportunidade para você conseguir abrir, inclusive em campos para a própria universidade conhecer a Educomunicação, para os professores, enfim. Porque a gente tem esse cuidado de destacar, sabe? Somos alunos da Educomunicação para que os professores conheçam, para que os professores tenham curiosidade e para que eles enfim, divulguem, né? Olha, eu fiz um curso e tal. Então, eu imagino que a própria universidade não conhece a gente, então a gente vai assim, abrindo espaços dentro de outros campos, dentro de outras áreas exatas e biológicas, mas não, acho que eles não conheciam. Posso completar? Só para dizer que isso vem de 2012, o professor Ismar tentava incluir aqui o departamento na programação do já então USP Escola, sei lá, o 8º ou 7º USP Escola, mas acabava sendo apenas com uma colaboração de um dos pesquisadores do NCE, que vinha e dava assim, uma pequena palestra de 2 horas sobre um tema. Geralmente era a Cláudia Mogadoro, que vinha falar sobre cinema, e aí ela mencionava Educom. Então, depois que eu entrei por assumir como professor, foi a primeira oportunidade que apareceu que eu quis me envolver com ele por ser extensão. Foi aí que eu fiz uma inscrição como NCE, né, de um curso todo de 40 horas de Educomunicação. Isso se deu no 9º, né? No primeiro curso a gente tinha 17 pessoas, né? Nos cursos seguintes a gente tinha, o último foi de 100 inscritos. Então realmente a Educomunicação, ela a partir daí se espalhou, inclusive, pelas áreas exatas, né? Então a física, a matemática, né? E com certeza um dos diferenciais é que o curso tem atuação nossa, de alguns professores aqui, alunos, então trabalho da Raira e da Carla, né, também, e alguns colaboradores do NCE. Então essa dimensão que a Educomunicação tomou no USP Escola fez tanta diferença que o NCE foi convidado ano passado para integrar o grupo de gestão da programação USP Escola. Então já faz 7 meses que eu tenho ido lá mensalmente participar de reuniões com professores de escolas estaduais que, junto com professores da física, organizam a próxima edição. Então a gente está envolvido agora na gestão da programação. Para você ter uma ideia, a gente penetrou por dentro. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês. Isso, se vocês vierem, a gente vai fazer mais encontros. Então, seja feliz. E o próximo tema, a gente vai falar sobre intercâmbio, né? E fica o convite, a gente faz ele uma vez por mês agora, toda quarta-feira, nesse horário. Um lanchinho, traga um lanchinho pra gente não precisar ir bandejar e daí não poder vir. E que dia vai ser isso aí? Daqui um mês, quarta-feira. Exatamente. Isso, mas a gente vai divulgar certinho porque tem outras atividades e a gente não quer concorrer. Tá. E aí a gente já tem a ideia pro quarto, da gente fazer sobre coletivos de educomunicação, fazer sobre iniciação científica, N coisas. Então colaborem com a gente, dando ideias, se vocês quiserem vir aqui falar, estejam presentes, a gente espera que esse encontro consiga se cristalizar para que a gente
possa cada vez mais discutir o nosso curso entre nós. Muito obrigada por terem vindo. Não, e é importante que a gente faça alguma coisa assim para que depois que acabar as nossas meu estágio, a iniciação da Tati, isso seja uma cultura aqui do curso, porque eu acho que é importante a gente estar conversando sempre e é isso. Muito obrigada a vocês três por terem vindo. Gente, foi super rica a exposição de vocês, eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. E a gente vai soltar depois a matéria no site, vai colocar o vídeo no YouTube, então se vocês quiserem divulgar, tá bom? Muito obrigada. Parabéns.